Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre antidepressivos. Basicamente, né, a gente vai ver a química farmacêutica que está envolvida na produção desses medicamentos e como eles são alterados, no caso, para produzir novos análogos a partir de uma molécula protótipo, como nós tínhamos visto anteriormente. Então, só para você observar que esses antidepressivos, no caso, eles normalmente podem trabalhar através do que? De várias teorias. A principal delas é a teoria monoaminérgica, que eles, no caso, essa teoria monoaminérgica se baseia numa baixa disponibilidade de aminas biogênicas. Quem são essas aminas biogênicas que estão envolvidas com os processos de depressão, como serotonina, dopamina e norepinefrina? Obviamente, tem outros mais receptores envolvidos, né? No caso de principal ação, são esses que a gente está falando. E dentro deles, vamos ter várias classes. No caso, a primeira que a gente vai ver são os inibidores, da enzima monoaminoxidase, e depois vamos ver dos tricíclicos, antidepressivos dicíclicos e antidepressivos inibidores da monoaminoxidase. Esse inibidor da monoaminoxidase, ele já não é muito utilizado, na verdade, porque apareceu os tricíclicos e outros tipos, no caso de antidepressivos que foram, no caso, melhorando e substituindo aqueles inibidores. Também porque uma vez que os inibidores da monoaminoxidase, eles não eram seletivos, então isso provocava também alguns efeitos colaterais também que poderiam ser de risco para o paciente. Esses inibidores, eles se ligam de forma, como a gente falou, irreversível e não seletiva às enzimas, no caso, monoaminoxidase tipo A e tipo B, que a gente tem. Como eu estava falando, essa monoaminoxidase ela é uma enzima, no caso que ela é portadora de uma flavina, né, que está localizada na membrana externa das mitocôndrias e é controlada e é encontrada, na verdade, nas terminações nervosas, mas também pode estar no fígado. Tanto que uma das principais características eram quando se tomava esses medicamentos, era esse, porque essa enzima está no cérebro, né, na terminação nervosa, mas ao estar no fígado, se você inibia elas no fígado, no cérebro, eu ia inibir elas no fígado, então aí dava problema, porque inativava poderosas enzimas, né? E essas enzimas, como é a monoaminoxidase no fígado, elas tratam outras, na verdade, elas metabolizam outros compostos de interesse, tipo a tiramina, por exemplo, né, que está presente em muitos alimentos. Então, esses pacientes que recebiam esse tratamento com inibidores da monoaminoxidase, eles não podiam comer, no caso, algum alimento que tenha tiramina. No caso era queijo mais comum, porque queijo, todos os tipos de queijo. Na verdade, era quase vários tipos de alimentos que não podia comer, né? Aí esses inibidores também que apareceram, no caso, antigamente eram medicamentos utilizados para tratar tuberculoses, que observaram que eles também tinham um efeito bom, no caso em pacientes com depressão, então colocaram eles para isso, no caso. Aí temos, no caso, isoniazida, que foi o primeiro caso, aqui nós podemos também outro caso aqui embaixo, que é a isocarboxacida, né, essa molécula aqui. Temos a fenilcina, também outra molécula presente. No caso, e elas inativam aminas oxidativas como quem? Como a norepinefrina, a dopamina e a 5-HT, que tem a ver com a serotonina, como nós tínhamos falado. Tá? Assim também, se a gente for falar, temos os que? Os inibidores da recaptação de serotonina, principal deles temos o que é a fluoxetina, né, que vocês já conhecem, que ele inibe a recaptação de 5-HT, ela tem pouca toxicidade e ele aumenta a neurotransmissão serotoninérgica, então facilita a melhora desses pacientes. Já os tricíclicos, que podemos observar aqui, os tricíclicos, eles são inibidores da recaptação de norepinefrina e 5-HT, que é serotonina.
estruturalmente estão associados com a norepinefrina, então, quando esses medicamentos eles também podem causar algum tipo de efeitos que estão envolvidos com a norepinefrina. Eles normalmente a nível de químico, né, eles apresentam um anel tricíclico no caso, né? Esse anel tricíclico, no caso, uma cadeia de carbonos, de 3 carbonos, e uma amina terciária presente, tá? Então, tem o anel tricíclico, a cadeia de carbonos, 3 carbonos, e a amina terciária, tá? Beleza, e aí temos que um dos principais, que é a amitriptilina, e no outro caso, né, temos o primo, né, que é a nortriptilina, né, no caso. Beleza, então esses antidepressivos, a nível de mecanismo de ação, né, eles se baseiam no aumento, no caso, desses neurotransmissores, né, da biodisponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica, e inibindo a recaptação desses neurotransmissores. Por isso se chamam inibidores da recaptação de serotonina, de norepinefrina, ou dos dois, dependendo do caso. Eles também vão inibir a enzima, a enzima, no caso, evitando que ela degrade esses neurotransmissores, né, no caso. Então, basicamente, o importante aqui a gente tem que observar como é que é a estrutura desses anéis tricíclicos, no caso, né, pessoal? Então, basicamente, seria essa parte dos antidepressivos, galera? Tudo bem? Já voltamos em breve com mais uma aula. Abraço!